Filipenses capítulo 2, versículo de número 5. Nós vamos ler o versículo 5 ao 11, Filipenses capítulo 2. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Eu confesso aos irmãos que se eu tivesse combinado, o irmão George tivesse combinado com o louvor, com o Ministério de Louvor e com o pastor Esdra, não teria dado certo. Ele começou falando sobre o Cordeiro de Deus, nós cantamos aqui parte desses versículos aqui na canção, dizendo que agora, essa última canção, dizendo que ele deixou a sua glória, né, e habita em nossos corações, e o pastor Esdra leu Isaías, falando sobre o servo sofredor. E tem tudo a ver com esse texto que nós acabamos de ler. Mas eu gostaria de iniciar a minha ministração nessa noite pedindo licença aos especialistas na área do direito civil e os especialistas em direito de forma geral. Isso porque, inicialmente, eu preciso fazer uma pequena abordagem com interdisciplinaridade. E não sou especialista em direito, mas preciso me valer de uma questão chamada de direitos fundamentais, que existe no direito civil. E os direitos fundamentais são aqueles que garantem as necessidades vitais de cada indivíduo, inclusive o direito de ser livre para realizar escolhas. E é por isso que alguns autores do ramo jurídico, eles entendem que a renúncia de direitos também é um direito fundamental. O direito que a pessoa decide, escolhe de não ter direito. Também é um direito. Há controvérsias, há discussões jurídicas, mas é também um tema que muitos autores defendem. E existem dois conceitos básicos para que a renúncia seja considerada válida. O primeiro é a titularidade, porque somente o dono do direito pode renunciá-lo. E, em segundo lugar, o caráter voluntário. O dono do direito pode e poderá abrir mão desse direito, desde que seja de maneira livre, desde que não haja nenhum tipo de coerção. Então, ele pode renunciar esse direito. E há três tipos de renúncia dentro dos direitos fundamentais, há três tipos de renúncias, que são chamadas de renúncia ficta, renúncia parcial e renúncia total. A renúncia ficta é quando a pessoa precisa renunciar um direito para usufruir de outro direito. Isso acontece de vez em quando
alguém passa num concurso público e já ocupa alguma posição e precisa renunciar para ter outro direito. Tem que renunciar um direito para ter outro. Existe também a renúncia parcial, quando a pessoa abre mão de um direito por um determinado período de tempo, podendo depois reavê-lo. E existe a renúncia total de direitos. É a disposição que a pessoa tem de não reaver a titularidade e o exercício do direito no futuro. Bom, dada essa pequena, e simples introdução a respeito dessa questão, eu gostaria de analisar com os irmãos um pouquinho esse texto que Paulo escreveu aos Filipenses, essa porção do versículo 5 ao 11, e porque nele nós vamos perceber, vamos encontrar que Jesus fez uma autorrenúncia do seu direito essencial de ser Deus para estar conosco como ser humano e realizar a sua obra salvadora. Então, não é um tema muito fácil de ser abordado, mas eu gostaria de lançar uma pequena reflexão com vocês nessa noite sobre renúncia de direitos. Paulo, ao escrever aos Filipenses, ele começa aqui nesse versículo 5, dizendo, logo após, dentro desse contexto, falar sobre unidade cristã e falar sobre o amor fraternal e a humildade, Paulo vai dizer o seguinte: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. E Paulo, ele desejava que os filipenses olhassem para o exemplo de Jesus, o exemplo de Cristo, e tivessem a mesma disposição para renunciar direitos como Jesus renunciou os seus direitos essenciais de ser Deus, para estar conosco e realizar a sua obra salvadora. Então, Paulo convida os irmãos para que eles tenham também esse mesmo modo de pensar, ou, em outras versões, o mesmo sentimento, ou, simplesmente falando, a mesma disposição para renunciar. E aí ele vai trabalhando nesse texto dizendo, porque Jesus, mesmo existindo na forma de Deus, mesmo sendo Deus, mesmo possuindo os atributos essenciais de Deus, Jesus não considerou o ser igual a Deus. Ele não usou o seu status, digamos assim, de divina igualdade para agir de forma egoísta, para agir de forma usurpadora, ou para exigir algo das pessoas. Vocês precisam me respeitar porque eu sou Deus. Algo que deveria ser retido a qualquer custo. Vocês precisam me obedecer porque eu sou Deus. Mas em nenhum momento ele agiu assim. Sendo ele Deus, ele não agiu dessa forma, ele não considerou o ser igual a Deus. E no versículo 7, Paulo vai dizer, mas ele se esvaziou. Esvaziou, não entenda esse esvaziamento no sentido metafísico. Jesus não se despojou totalmente, ele não se despojou dos seus atributos divinos. Porém, essa expressão que Paulo usa, que ele se esvaziou, é uma expressão simples e pitoresca para dar tonalidade sobre a autorrenúncia de Jesus, sobre o ato de Jesus renunciar, mesmo que temporariamente, ou uma renúncia parcial daquilo que ele era, para se apresentar como ser humano e estar entre nós. Cristo esvaziou-se, assumindo a forma de servo, diz Paulo.
E a palavra aqui no original é morfê, que é igual a forma. E essa palavra que ele usa, morfê, é para indicar a veracidade da posição de servo que Jesus assumiu. Ou seja, ele verdadeiramente assumiu a forma de servo, sendo Deus. É para dar ênfase a essa renúncia que Jesus fez. E Paulo continua dizendo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Eu não sei se Paulo fez isso de propósito ou não, mas quando ele diz que Jesus renuncia, esvazia-se, quando Jesus assume a forma de ser humano, ele cria um contraste com o primeiro Adão. Porque o primeiro Adão desobedeceu a Deus para alcançar a posição de igualdade com Deus. Quando a serpente enganou a mulher, eles sabiam da ordem de Deus e eles mesmos disseram, não, Deus falou que nós não podemos comer isso, não podemos desobedecer porque vamos morrer. E a serpente disse, certamente não morrereis, mas Deus não quer que vocês comam, porque no dia que vocês comerem, vocês serão igual a Deus. E Adão desobedece com sua mulher e eles comem daquele fruto que Deus tinha dado ordem para não comer. E essa desobediência os leva a tentar atingir igualdade com Deus. Mas Jesus, a quem Paulo agora se refere, o último Adão, foi obediente e aceitou o papel de servo sofredor. Foi o texto que pastor Esdras leu. Ele suportou tudo que lhe estava proposto. O castigo que estava sobre ele nos trouxe a paz, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele foi contado com aqueles que são malfeitores, não que ele fosse, diz o texto, mas assim foi contado. Ele pagou o preço necessário por mim, por você, ele sofreu por nós. Ele assumiu essa posição de servo sofredor, assim como Isaías havia profetizado. Aqui nós vemos no Novo Testamento Jesus vivenciar, Jesus passar por tudo aquilo e a profecia se cumprir. Então Paulo vai passar o versículo 8 dizendo, ele se humilhou, em outras versões diz, a si mesmo se humilhou, para dar ênfase. Ele se humilhou e foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus se humilhou, Jesus realizou um ato de autorrenúncia, de humilhação voluntária. Ele pôs de lado os seus direitos pessoais, os seus direitos essenciais, os seus próprios interesses, a fim de assegurar os direitos e o bem-estar dos seres humanos a quem ele tanto amava. Ele abriu mão dos seus direitos para dar direito a mim e a você. Ele morreu a nossa morte para que pudéssemos viver a sua vida. Assumiu sobre ele aquele castigo que era para nós. Abriu mão dos seus direitos essenciais, a sua própria essência de Deus, para estar conosco como ser humano. Por nos amar. Por nos amar. Ele se humilhou. E antes de nós irmos para o versículo 9 até o 11, eu gostaria de abrir um pequeno parênteses e fazer um recorte sobre a vida de Jesus e entendemos essa vida de renúncia e de humilhação que ele teve, que ele passou. Porque mesmo existindo na forma de Deus, mesmo sendo Deus,
Jesus viveu uma vida em figura humana, como diz Paulo. Uma vida humana, sujeito a tudo que eu e você, ser humano, podemos passar. E ele viveu uma vida de renúncia, uma vida de humilhação, desde o dia que nasceu, até o dia que morreu e foi sepultado. Jesus viveu uma vida de renúncia e humilhação. Ora, se nós buscarmos um pouquinho na nossa lembrança, nós vamos ver que quando Jesus nasceu, se nós olharmos para o texto de Lucas, lá no capítulo 2, ali por volta do versículo 7, 5, até o 7, nós vamos ver que José e Maria haviam chegado naquele estábulo, um lugar onde animais eram criados. E ali eles se abrigaram, porque não havia mais vagas naquelas hospedarias, e eles se abrigaram por ali, e ali Maria deu à luz a Jesus. E diz Lucas que ela enrolou Jesus, enfaixou Jesus, passou faixas nele e o deitou na manjedoura, no lugar onde os animais davam à luz aos seus filhotes, num estábulo. Jesus, mesmo sendo Deus, mesmo tendo a essência de Deus, abriu mão ou renunciou a um bom nascimento. Poderia ele, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, nascer em berço de ouro, nascer entre os palácios, nascer entre reis e poderosos, mas ele nasceu num estábulo e foi colocado em uma manjedoura. Ele renunciou a um bom nascimento. Renunciou a um bom nascimento, porém a sua essência como Deus não podia ser negada, ao ponto de que 3 reis viajaram para encontrar-se com ele e se curvar diante dele e o adorar, porque ali entendiam que o Rei dos Reis estava presente entre os seres humanos. Mas não só a renúncia de um bom nascimento. Jesus renunciou também o direito de nascer em uma família nobre, e nasceu numa família pobre. E viveu num lugar simples, chamado Nazaré. Tão simples que a palavra Nazaré significa escondido. E lá ele viveu. Tão simples que quando Filipe foi encontrar o seu amigo Natanael para falar que eles haviam encontrado o Messias, ele disse: Natanael, nós encontramos o Messias, o Jesus de Nazaré. E Natanael virou para ele e disse: por acaso pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Renunciou a um bom nascimento, uma família nobre, e viveu com uma família pobre, humilde, numa cidade simples. No decorrer de sua vida, nós vamos ver também que, quando já se tornou homem feito, Jesus ele abre mão daquele direito de primogenitura, o direito de ocupar o lugar do seu pai José, que quando Jesus inicia o seu ministério público, José já não era mais vivo. E ele sai então, deixando os negócios da família, deixando o trabalho e deixando aquela posição de quem poderia ficar e assumir a responsabilidade financeira, a responsabilidade sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus irmãos, sobre a sua mãe. Mas ele inicia a sua missão, ele renuncia o direito de viver em família, ao ponto que Lucas relata lá no capítulo 8, que quando Jesus está em Cafarnaum, ele está ensinando dentro de uma casa, e essa casa está muito cheia,
E chega então a sua mãe e os seus irmãos e tenta chegar perto dele, mas não consegue. E alguém chega para ele e fala: mestre, a sua mãe e os seus irmãos estão aí. E Jesus então vira para eles e diz: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Se eles verdadeiramente são minha mãe e meus irmãos, que entrem e ouçam a palavra de Deus, que façam parte disso. Ele abriu mão do direito de viver em uma única família, para que ele pudesse agregar nele, em Deus, todas as famílias da terra. Para que todos pudessem se aproximar de Deus e ouvir a sua palavra e obedecer. E ele disse: então que se aumente o número da minha família, porque todo aquele que se achega a Deus é minha família. Todo aquele que quer ouvir a palavra de Deus e obedecer a Deus é minha família. Não dando privilégios àqueles que eram seus por consanguinidade. Mais adiante nós vamos ver também Jesus, e eu quero te relembrar isso porque é muito importante. Jesus, ele é abordado por uma pessoa, um jovem que vira para ele e diz: ô mestre, lá em Lucas capítulo 9, eu vou te seguir por onde tu for, disse aquele rapaz. E Jesus então virou para ele e disse: as raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Jesus renunciou ao direito de ter uma casa, uma moradia própria. E se você analisar toda a vida de Jesus, até o seu travesseiro, que ele diz que não tinha onde reclinar a cabeça, era uma pedra, onde ele orava, e por ali mesmo adormecia. Quando adormecia, se adormecia, era por ali mesmo. Mas ele renuncia o direito de ter uma casa, para que hoje pudesse estar dentro da minha casa e da sua. Ele renuncia o direito de ter dinheiro. Ah não, pastor Luciano, para por aí. Agora você mexeu comigo. Os teólogos da prosperidade pulam longe agora. Como assim Jesus renunciou? Jesus tinha muito dinheiro, Jesus era rico. Mas não é isso que nós vemos. Não é isso que nós vemos quando perguntaram para ele publicamente se era lícito pagar tributo a César ou não. Ele disse: alguém tem uma moeda aí para me emprestar? E alguém emprestou uma moeda, ele falou: de quem é essa imagem que está aqui? Disseram: é de César. Ele falou: então dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Em outro momento, Pedro chega para ele meio que apavorado e diz assim: mestre, estão cobrando pedágio da gente. Estão cobrando impostos da gente. E agora? Estão dizendo aí que, olha, será que Jesus e os seus discípulos não pagam imposto? E Jesus falou para ele o seguinte: Pedro, faz o seguinte, lá em Mateus capítulo 17, vá ao mar, jogue o anzol e puxe o primeiro peixe que fisgar. Ao abrir a boca do peixe, você encontrará uma moeda para pagar o meu imposto e o seu. Jesus renunciou o direito de ter dinheiro para viver na dependência das grandezas e do milagre de Deus na sua vida. Para viver a prosperidade verdadeira que vem de Deus, o milagre que vem de Deus. Aonde já se viu achar dinheiro na boca de peixe? Mas ele mandou Pedro ir lá e dependia do milagre de Deus para isso.
É melhor depender de Deus e do seu milagre do que depender do nosso braço e achar que o nosso braço é forte. Achar que as nossas capacidades são maiores do que o Deus que nós servimos. Jesus renunciou até o direito de ter uma boa reputação por nos amar. Jesus gostava tanto de andar e estar com as pessoas, que lá em Lucas capítulo 7 nós vamos ver pessoas acusando ele, dizendo: eis aí um glutão, eis aí um bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores, porque Jesus se assentava com eles por amor. Jesus se assentava com eles por amar, por querer trazer a eles a perspectiva do reino de Deus. E mesmo assim foi chamado e contado como um deles, bebedor, glutão, comedor. Mas não só isso, irmãos. Certa vez, quando expulsou demônios, foi chamado do próprio Beelzebul, porque disseram: ele expulsa os demônios porque é o chefe deles. Ele abriu mão, ele renunciou uma boa reputação. E nós muitas vezes temos medo de nos aproximar das pessoas, porque o que dirão de mim se me verem com A ou B? O que falarão de mim se me verem com aquele ou com aquela? Seguindo em sua vida e caminhando para a sua morte, Jesus renunciou ao direito de ter uma boa morte. Todo rei de Israel tinha direito a um lugar para morrer e ser sepultado entre os reis. Um lugar de honra e para lembrança daqueles que ficam. Mas Jesus renunciou ao direito de ter uma morte normal, porque os romanos imputaram a ele a pior das mortes, humilhante, a morte de ser crucificado para morrer publicamente, visto por todos, sendo humilhado. Não que ele tivesse pecado, como foi lido o texto aqui de Isaías. Não que ele tivesse culpa, mas ele foi contado, Marcos 15, 27, com malfeitores. Foi crucificado entre aqueles ladrões e foi contado como um deles. E depois de morto ainda, ele renunciou o direito a uma sepultura digna. Porque nem isso Jesus tinha, irmãos. Ao ponto de que Marcos capítulo 15 vai nos falar que José de Arimateia, daqueles que eram do Sinédrio, respeitado, um homem respeitado entre os principais do Sinédrio, ele procura Pilatos e ele pede a Pilatos que o corpo de Jesus seja entregue a ele. E Pilatos então autoriza, e ele toma o corpo de Jesus e sepulta Jesus numa sepultura, numa rocha, que era de propriedade dele, de José de Arimateia. Ele empresta uma sepultura para colocar Jesus. Era uma sepultura providencial, que tinha, não muito tempo havia sido aberta. José de Arimateia talvez já pensava na sua morte, e já estava providenciando aquilo. E ele foi lá, então, com muita reverência a Deus, pediu a Pilatos que entregasse Jesus. E ele foi lá e sepultou Jesus. Irmãos, a renúncia voluntária de Jesus, o abrir mão de seus direitos essenciais, não foi em vão, foi por um propósito supremo maior, foi por algo muito maior do que nós podemos imaginar. Foi por mim e por você? Sim. Foi por nos amar? Sim.
Mas foi tão grandioso o que Jesus fez, que eu gostaria de te convidar a continuar lendo comigo o versículo 9 ao 11. Por isso também, Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Por isso, porque Ele se humilhou, porque Ele se esvaziou, porque Ele renunciou, porque Ele deixou a sua glória para estar conosco, porque Ele veio, assumiu a forma de servo, foi reconhecido em figura humana, porque Ele viveu tudo isso, porque nos amou, se humilhou, se entregou, se sacrificou. Deus, o Pai, deu a Ele um nome que está acima de todo o nome. O nome ao qual toda língua, queira ou não queira, irá confessar. Todo joelho, queira ou não queira, irá se dobrar. E todos irão clamar e dizer que Jesus Cristo é Senhor. E isso tudo é para a glória de Deus Pai. Toda língua, todo joelho se dobrará, toda língua confessará. O nosso Jesus, irmãos, é o servo sofredor, aquele que aceitou, entendendo os propósitos do Pai, renunciar aos seus direitos vitais, essenciais. E o que nós temos renunciado por Ele? Quando eu disse no início que era um tema não muito fácil de falar, não é. É sensível. Porque a sociedade que nós vivemos é a sociedade da competitividade. A sociedade que nós vivemos é a sociedade do que eu sou melhor do que você. Eu faço melhor. Eu vou alcançar mais. É uma luta desenfreada no dia a dia. As pessoas, às vezes, se pegam passando umas por cima das outras, sem levar em consideração o próximo. Nós, durante o tempo, vemos e vimos acontecer, estamos vendo ainda acontecer, uma mudança total no pensamento, inclusive teológico. As ministrações. Eu acredito que muitos irmãos aqui devem se lembrar, no final da década de 80, 90, os livros que a gente lia, todos eles tinham o seguinte foco: o que eu posso fazer para agradar a Deus? Era simples. A gente lia aqueles livros, a gente ouvia pregações, a gente ouvia mensagens, dava vontade de jogar uma mochila nas costas e sair fazendo missões. Eu fiz isso. Eu fui um desses jovens. Na época, sou jovem ainda, sou uma criança, como eu disse ao pastor Esdra. Falei, quando eu for orar pelas crianças, me chama, que eu sou um dos tais. Ainda estou caminhando para os 50, mas era muito mais jovem quando joguei a mochila nas costas e fui fazer a obra missionária. Porque a gente era bombardeado disso. O que eu posso fazer por Deus? O que eu posso renunciar para Deus? O que eu posso deixar para agradar a Deus? Mas hoje, o que a gente lê e ouve é:
o que Deus pode fazer por mim, o que Deus pode fazer por você. Nos colocamos no lugar de Senhor e colocamos Deus no lugar de servo. E queremos que Ele nos sirva. Que Ele faça as coisas por nós. A gente escuta pessoas orando e dizendo: coloca Deus na parede. Determina isso aí. Faça assim, faça desse jeito. Uma vez eu vi um rapaz orando e ele estava brabo com Deus. E ele orava e dizia: se o Senhor não me abençoar, o Senhor vai ver. E eu estava orando e quando ele falou isso, eu não consegui mais orar. Eu fiz, hã? Aí pensei comigo, como assim Deus vai ver? Deus vai ver o quê? Deus vai ver o quê? O que temos renunciado, irmãos, em nossa vida? Gostaria de lembrá-los que o Jesus que teve uma vida de renúncia, em Mateus capítulo 16, 24, e em Marcos 8, 34, esses dois evangelistas registraram o que Jesus falou para mim e para você, e para eles. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O Jesus que renunciou à sua glória para estar conosco, para estar entre nós, nos convida a renunciar para estar com Ele. Nos convida a renunciar para estar com Ele. Negar a si mesmo não é fácil, porque nós somos cheios de direitos. E temos muitos. E é um direito de cada um de nós usufruir tudo aquilo que temos, tudo aquilo que conquistamos. Afinal de contas, trabalhamos tanto, trabalhamos duro. São anos, conquistamos tanto, alguns menos, outros mais. Alguns alcançam prestígio, status, posição. Mas quando Jesus diz, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, Ele está dizendo, você não é obrigado. Não é sobre coerção. Tem que ser voluntário. A sua renúncia tem que ser voluntária. É um direito essencial seu. O direito à vida, à liberdade, à expressão, a viver do jeito que você quer. Mas para me seguir, disse Jesus, é necessário que você negue a si mesmo e tome sobre você a minha cruz e ande comigo. Negue-se a si mesmo. Como negar a mim mesmo se eu tenho tantos direitos? Não dá para Cristo habitar num coração cheio de si mesmo. Um coração cheio de orgulho, de vaidades. E o convite de Jesus para mim e para você nessa noite é: esvazie-se. Tome a decisão de trocar uma coisa pela outra. Renunciar um direito para usufruir de outro direito. Renunciar o direito de você mesmo guiar a sua vida, conduzir a sua vida do seu jeito e usufruir do direito de que Deus é o seu Pai e vai conduzir a sua vida. De que Deus vai direcionar você por onde quer que você andar. De seguir Jesus e usufruir de tudo aquilo que Ele conquistou na cruz
por mim e por você. Usufruir do direito que Ele conquistou na cruz, para mim e para você, para termos a vida eterna nele. Porque fora dele não há vida eterna. Sem ele não há caminho para o céu, para a vida eterna, para o reino eterno de Deus. O mesmo Jesus que viveu uma vida de renúncia, também Lucas 14:33, Lucas registrou quando ele disse: assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, que não renuncia o que você pensa de você mesmo, que não renuncia aquilo que você possui, dizendo isso aqui não é propriamente meu, mas é teu, é para te servir, que não renuncia tudo aquilo que conquistou, que não renuncia tudo o que tem, disse Jesus, tudo é tudo. Não pode ser meu discípulo. Porque Jesus está nos convidando, irmãos, a uma decisão consciente do que é viver a vida nele. Não é uma vida fácil, é uma vida de renúncias. É uma vida onde temos que renunciar todos os dias, diversas coisas, em nós, sobre nós, para estarmos perto dele, estarmos com ele, para andarmos com ele, porque ele já fez isso para estar conosco, para estar em nós. E agora ele diz: vocês querem? Então façam isso também, para estar comigo. E quando Jesus diz isso em Lucas, quando Lucas retrata essa fala de Jesus, o contexto nos mostra, falando a respeito de alguém que sai para uma guerra, é uma parábola que Jesus usa dizendo: ninguém que sai para uma guerra, ao reparar que o exército que está vindo contra ele é maior, ninguém é louco de enfrentar esse exército sabendo que vai perder. Ele diz, pelo contrário, esse alguém baixa a guarda, levanta a bandeira de paz, manda uma comissão ir na frente e dizer: olha, não queremos guerra, nós queremos paz. Jesus está falando sobre decisão. Uma decisão que muitas vezes pode ser humilhante. Que pode parecer humilhante, mas é uma decisão de vida. No outro exemplo, na parábola, ele fala: quem é o homem que, ao decidir fazer uma grande edificação, construir, não vai se assentar primeiro para calcular se ele tem recursos para terminar aquilo que ele começou? Do contrário, vai começar uma obra e vai parar no meio do caminho, e aquilo vai ser humilhação. Todos vão passar e vão lembrar: olha, aquele homem começou a edificar e parou. E tanto em um exemplo como o outro da parábola, Jesus se referia à vida cristã. A vida cristã precisa ser pensada, calculada, definida, entendendo que é uma vida de renúncia. Não é fácil para mim, não é fácil para você. Mas o Cristo que já passou por tudo isso, habita em mim e você, e é Ele quem nos dá graça para viver a vida cristã, porque a vida cristã é a vida dele em nós. Nos dá graça para vivermos essa vida cristã.
nos convoca para isso, para uma vida de renúncia. Mas com o propósito de vivermos algo muito maior. Porque o próprio Jesus diz que aquele que deixar pai, que deixar mãe, que deixar família, que deixar casa, terrenos, propriedades, que deixar tudo por ele, receberá ainda no presente, diz ele, 100 vezes mais em pai, mãe, família, irmãos, em bens, porque ele tem prazer em nos abençoar. A renúncia por Cristo não é um ato de barganha. Senhor, eu vou deixar isso, aí o Senhor me abençoa, né? Eu vou deixar de fazer isso aqui, aí o Senhor me dá isso, né? Não, não é assim. Nós renunciamos e adoramos a Deus pelo privilégio de renunciar por Ele. E Ele nos abençoa por isso. E Ele engrandece o nome dEle em nós por isso. Porque não é o nosso nome, é o nome dEle. Deus o exaltou sobremaneira, dando a Ele um nome que está acima de todo nome, para que se dobre diante do nome dEle todo joelho, toda língua confesse que Ele é o Senhor. Mas tudo isso é para a glória de Deus Pai, de quem deu o nome para Ele. Tudo isso é para a glória de Jesus, para a glória do Pai, que nos abençoa e nos fortalece em nossas renúncias por Ele, para Ele, por meio dEle. Gostaria de convidar o Ministério de Louvor para estar aqui e cantarmos mais uma canção. Gostaria que você curvasse a sua cabeça para que nós pudéssemos orar. Se você se sente confortável nessa noite, ou ainda, se você se sente confrontado nessa noite, para dizer a Jesus algo de renúncia voluntária, pessoal, você tem liberdade no Espírito para fazer isso, para dizer isso ao Senhor. Você tem liberdade para adorá-lo. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor deixou a sua glória para estar conosco. O Senhor renunciou ao seu direito essencial, sendo Deus, e não precisava fazer isso, mas se identificou tanto comigo, com meu irmão, com o ser humano, teve tanta empatia por nós, e sabedor de que nunca poderíamos pagar a dívida do pecado que herdamos do primeiro Adão. O Senhor se fez o Adão perfeito, o homem perfeito, renunciando à sua glória, renunciando, ainda que temporariamente, o seu lugar na eternidade, cheio de poder, de majestade e de glória, porque antes que tudo existisse, o Senhor é. E o Senhor deixou esse lugar. E veio estar conosco, andou conosco, passou por tanta humilhação, passou por tanta provação, por nos amar.
por me amar. Ao ponto que me sinto constrangido diante de tão grande amor. Teu amor me constrange, nos constrange, Senhor. O Teu amor nos leva a olhar para nós mesmos e entender que somos tão pequenos, frágeis, pecadores, mas somos tão amados, ao ponto de um tão nobre e grandioso sacrifício, porque como ovelha muda, o Senhor foi levado pelos seus tosqueadores, não deu uma palavra, mas foi obediente até a morte, morte de cruz. E ao ver tanto que o Senhor renunciou por mim, eu também, Senhor, quero tomar decisões de renúncia na minha vida. E voluntariamente eu quero deixar algumas coisas que eu acho que são boas, mas que no fundo não são. Coisas que talvez eu penso de mim mesmo, vanglórias. Deus, achar que talvez em algum momento sou maior ou melhor do que alguém. Achar que tudo que eu tenho, que eu possuo, é esforço do meu próprio trabalho. E não levar em consideração a Tua bondade. Jesus, quantas vezes essas coisas nos impedem? Quantas vezes o bom nome, quantas vezes a casa, quantas vezes a família, quantas vezes o dinheiro, a reputação, o bom nascimento, quantas vezes, Senhor, isso nos impede de amar o próximo, de levar a Tua palavra, de amar o Senhor. Mas pensando em nossa vida cristã, nós queremos calcular melhor a nossa rota, Senhor. Queremos calcular melhor a construção dessa vida na Tua presença, para que a gente tenha condições de terminar essa construção em Ti. Para que a gente tenha condições de avaliar as nossas lutas e batalhas, antes que o inimigo se aproxime de nós. E entender que somos fracos e dependemos da Tua graça e da Tua misericórdia, e nos curvar e clamar a Tua misericórdia. Que nós possamos renunciar a tudo quanto temos, tudo quanto pensamos que somos, tudo, Senhor, por Ti. Em nome de Jesus.